Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para parte 1 do episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 13 da NFL. Nessa parte 1 falaremos sobre os jogos das 15 horas e das 18 horas, a parte 2 que vai ao ar na segunda-feira de manhã até a hora do almoço. Vamos falar sobre Sunday Night Football, principais notícias da rodada. Já vamos olhar para a semana 14. Um anúncio importante: a partir dessa próxima semana a gente vai passar a 2 episódios de NFL por semana no podcast Cara dos Esportes, esse pós-rodada e o de terça-feira exclusivo para apoiadores, que você pode escutar lá no site caradosesportes.com.br. E para você ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, tem um episódio semanal sobre NBA também que é exclusivo para apoiadores, tem meus textos no site também. Se torne apoiador e tá rolando até a quarta-feira, dia 4 de dezembro, uma promoção de Black Friday. Você ganha um ano de acesso por R$ 99,90. Não é até o fim da temporada da NFL, é um ano, você assina e vai até dezembro do ano que vem. Então não deixem de aproveitar. Se você quiser, tem plano semanal, plano mensal também, R$ 14,90 por mês. Então aproveitem essa promoção de Black Friday para poderem escutar os 2 episódios semanais sobre a NFL do podcast Cara dos Esportes. Dado o recado, vamos para o programa. Vamos começar falando sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Cincinnati Bengals, 44-38. Uma vitória gigantesca para o Pittsburgh Steelers, porque todos os jogos de divisão são gigantes para os Steelers, né? Porque é uma equipe que na primeira parte da temporada não enfrentou os rivais de divisão, né? Enfrentou o Baltimore Ravens na penúltima rodada, enfrentou o Cleveland Browns na última, e agora o Bengals, e depois vai enfrentar os Browns de novo, e depois ainda tem jogos contra o Ravens e Bengals, né? E o retrospecto dentro da divisão é um critério de desempate ali pela liderança na divisão, então os Steelers precisavam se recuperar, porque eles vencem o Baltimore Ravens, um jogo duríssimo, importantíssimo, e perdem para o Cleveland Browns naquele jogo que era justo você dizer, foi atípico, debaixo de muita neve e tal, e acho que os Steelers provaram isso nesse domingo. 520 jardas totais de ataque. Pra mim, foi o melhor jogo do Russell Wilson, sei lá, após 2000... Eu sei que ele teve a maior marca de jardas dele desde 2019, né? E é provavelmente por aí mesmo, né? Porque no último ano e meio dele com o Seahawks, ele já mostrou algum sinal de declínio, e eu achei que ele jogou muito bem. Mesmo na pick six que ele lançou, né? Era um passe pro George Pickens, que a minha sensação foi de falta do Ken Taylor-Britt, que faz a pick six, né? Ele meio que derruba o George Pickens. Na minha opinião, deveria ter sido anulado o touchdown. Mas os Steelers conseguiram mover muito bem a bola, tanto pelo ar, principalmente pelo ar, mas também pelo chão. E a defesa fez basicamente o suficiente, né? Não foi uma grande atuação, mas ainda teve o TJ Watt aparecendo, forçando fumble pra cima do Joe Burrow. Teve também um fumble que o Peyton Wilson retornou para touchdown. A interceptação que o Joe Burrow lançou foi azar, um passe que foi desviado 2 vezes, né? Primeiro pelo Ken Hayward na linha de scrimmage, depois o Dante Jackson terminou e fez a interceptação. Mas esse time do Cincinnati Bengals, a sensação que eu tenho também é de que é muito mal treinado, né? É um time que comete erros, teve mais de 100 jardas de falta, 11 faltas. Tudo bem, os Steelers também tiveram 9 faltas para mais de 100 jardas, mas é um time que eu vejo como um time mal treinado. E nos dois lados da bola, né? Acho que no ataque a equipe consegue produzir, mas muito porque tem o Joe Burrow, tem o Ja'Marr Chase e tem o T. Higgins, né? Não tem nada ali que parece bem desenhado, né? São 3 jogadores de altíssimo nível, enquanto a defesa é péssima. Falta talento na defesa? Falta talento, mas não justifica, né? Porque era uma defesa que, assim, não era espetacular nos últimos anos, mas era uma defesa
confiável, né? E você tinha no Lua Narumo um cara que entrevistou para ser head coach algumas vezes, né? E é uma defesa que, num dos touchdowns, né? O touchdown do George Pickens, eles não estavam preparados para a jogada mais feijão com arroz que tem de passe na NFL atualmente, que é um screen pass rápido ali pro wide receiver, né? E eles não estavam preparados, o George Pickens avançou e fez o touchdown, né? Não dá para você levar um touchdown dessa forma em 2024. Do lado do Pittsburgh Steelers, acho que a versão aqui desse jogo que o torcedor pode sair mais feliz, né? Porque eu acho que é um time que é liderado pela defesa e a defesa não fez um jogo espetacular, né? E ainda assim conseguiu os turnovers, mas ofensivamente, mesmo fazendo a ressalva de que a defesa dos Bengals é péssima, você fez 44 pontos, né? Que é um... Tudo bem, teve retorno de fumble para touchdown, fez 37 pontos. Era um tipo de potencial ofensivo que eu não via nesse time do Pittsburgh Steelers. E a cada semana que passa, o Russell Wilson parece mais confortável, está jogando melhor, bem protegido. E a química dele com o George Pickens, com o Pat Freiermuth vai melhorando e outras peças começam a aparecer. Então é um time que... Acho que a minha visão do teto do Pittsburgh Steelers hoje... Eu vejo um teto muito mais alto para os Steelers hoje do que um mês atrás, né? Eu acho que é um time que, nas condições certas, ainda coloco eles no um degrau abaixo dos favoritos da AFC. Mas eu acho que nas condições certas eles podem vencer qualquer time. Eles podem perder para qualquer time, mas eles podem vencer qualquer time também. Vamos falar agora sobre a vitória do Indianapolis Colts para cima do New England Patriots, 25-24. Um jogo muito disputado que os Colts e o Shane Steichen, seu treinador, mostraram cojones para ir para a conversão de 2 pontos no final e vencer a partida. Os Patriots no final tentaram um field goal de 68 jardas, que seria o field goal mais longo da história da NFL, por 2 jardas, mas eles não conseguiram virar novamente a partida. E aqui, para falar sobre o jogo, um correspondente do podcast Cara dos Esportes, Rafael Baltazar, que estava lá no Gillette Stadium, porque ele foi sorteado pelo Patriots Brasil para ir ao jogo, né? E calhou dele vencer um sorteio que era contra o time que ele torce, né? O Indianapolis Colts. E ele foi lá, foi bem legal ter acompanhado ele nas redes sociais ali, o que... Claro, Rafael, meu amigo, participa aqui do podcast, mas eu tenho visto lá as postagens dele, uma grande oportunidade que ele teve de ver um jogo muito bom, inclusive. Rafa, vamos deixar para falar a experiência de ter sido sorteado, como é que foi a recepção aí. Vamos começar falando sobre o jogo. Você teve a visão privilegiada de ver a partida de perto, viu o que na minha opinião foi uma excelente atuação do Drake May, e um jogo do Anthony Richardson que, mais uma vez, eu sinto que o jogo dele foi melhor do que os números sugerem. Foram 12 passes completados de 24 tentados, 2 touchdowns, 2 interceptações, mais um touchdown correndo com a bola. Como que você avalia o jogo tendo visto em loco a partida? Eu vou começar com um disclaimer a observação que você sentiu que tá certo, não foi meu primeiro jogo de futebol americano, mas foi meu primeiro jogo de futebol americano nos Estados Unidos, no Gillette Stadium, assim. Depois a gente fala da experiência, mas o estádio é fantástico, então eu tava meio um pouco embasbacado, absorvendo tudo. Então eu não consegui prestar 100% de atenção no jogo. Você já contou isso pra todo mundo, né? Foi a mesma coisa do jogo do Brasil. Mas o jogo foi divertido. Eu acho que foi um jogo de 2 equipes que não são tão boas. Você claramente vê que não é tipo o mais alto nível de futebol americano sendo praticado ali. Mas acabou que o jogo foi lá e cá, 2 equipes ali mais ou menos parelhas. Eu acho que o time dos Colts é melhor que o time dos Patriots. E no final das contas o resultado fez justiça a isso. Concordo. O time dos Patriots, se você pegar assim, o overall no Madden, provavelmente é o mais baixo da NFL, né? Posição por posição, realmente não é um bom time, né? Mas os Colts também não são um bom time, né? Tem 6 vitórias, 7 derrotas, estão vivos na disputa
pelo wildcard ainda, mas não é um bom time, né? Mas eu sinto que a equipe tem encontrado algumas coisas e acho que... Tem mais jogadores, né? Se você perguntar para um americano mesmo, brasileiro nem se fala, mas um americano, pedir para ele citar 10 jogadores do New England Patriots, ele não consegue. Sim. Perguntar para você, Gabriel, se você falar 10 jogadores do New England Patriots, você vai gastar um tempinho aqui para falar. Fechei o box score. Promessa, não tô olhando. Vamos contar. Drake May, Ramondre Stevenson, 2, Hunter Henry, 3, Christian Gonzalez, 4, Christian Barmore, 5, David Andrews, que eu não sei se tá jogando, eu acho que tá na injury reserve. Eu acho que ele machucou mesmo. 6, Jacob Brissett, 7, Antônio Gibson. Isso, 8. Running back. Eu não tô olhando. Eu juro pra vocês que eu não tô olhando. Agora eu tô ficando nervoso. Eu juro pra vocês que eu não tô olhando. Por isso que eu tô ficando nervoso. Ele vai ficar nervoso, galera, porque ele não pode deixar o tempo do podcast estourar muito. Então ele quer lembrar logo e ele não quer passar vergonha. O Tyquan Thornton foi dispensado. Kendrick Bourne. 9, falta um. Eu vou te dar uma dica, lembra no Tyrande de reserva deles? Jogou em tudo quanto é time da liga. Austin Hooper. Isso, 10. Pô. É difícil. É difícil. E os Colts, assim, o Colts não tem um timaço, mas tem jogadores. Verdade, né? E sobre o final da partida, o que você achou da decisão do Shane Steichen de ir pra conversão de 2 pontos? Você não tem noção do tanto que eu e todo mundo em volta de mim ficou feliz. Estava assistindo com o pessoal da rádio, uma rádio brasileira, americana, nossa rádio USA. É uma rádio brasileira nos Estados Unidos. Tava vendo o jogo com eles. Eles torcem pros Patriots. Todo mundo queria que fosse pra conversão de 2 pontos, porque tava frio pra caramba dentro do estádio. Quantos graus? 0. Mas parecia um pouco mais. É uma boa hora pra gente entrar em como foi a experiência, né? Que você ganhou o sorteio do Patriots Brasil, né? Que o Patriots tem redes sociais, tem representação aqui no Brasil, né? Teve festa também lá em Belo Horizonte do jogo, né? Porque foi... em Belo Horizonte, né? Que foi? Não teve o negócio? Foi. Inclusive o Lonnie Paxton, o jogador dos Patriots que foi pra Belo Horizonte ver o jogo, é o Lonnie Paxton. Ele é 3 vezes campeão do Super Bowl. E se você não conhece ele, não tem problema. Ele é o long snapper. Eu sinceramente, quando eu vi, eu não fazia ideia quem ele era. Mas por que foi em Belo Horizonte, eu não sei. Porque faz todo sentido do mundo ser em São Paulo. Mas de Belo Horizonte, inclusive... Eu não vou falar o motivo, mas eu sei o motivo. Te conto depois. Me conta em off, por favor. Belo Horizonte, inclusive, é onde o Rafael mora. Ele foi sorteado. E... como é que foi? Eu sei que teve problema no voo, né? Que não foi... eu fui culpa da companhia aérea, né? Eu sei que você não está com a sua bagagem nesse momento. Mas como foi a experiência? Como você foi recebido? Eu sei que o mascote dos Patriots foi lá na tua casa te buscar. Como é que foi isso? Foi isso. Quem levou a gente para o aeroporto foi o Patriots Brasil. O Pet Patriot chegou na rua da minha casa, uma coisa que eu nunca esperava ver na minha vida. Aí tá, pulando tudo isso aí. A gente chegou aqui, foi recebido pelo pessoal do Patriots mesmo. Literalmente um brasileiro que trabalha no New England Patriots. Abraço para ele, o Kawhi, bem gente boa. E é isso, basicamente. A gente tem uma rádio aqui que eu falei que trabalha em conjunto com os Patriots. Basicamente ficamos a maior parte do tempo com eles também. Ontem à noite eles deixaram a gente aqui no hotel, a gente ficou por conta. E hoje de manhã eu fui no estádio antes do jogo, fui na loja, conheci o Museu dos Patriots, bem legal, e pude entrar no campo, pisar no campo, tanto antes quanto depois do jogo. Muito legal, né? Eu sei que você foi com seu irmão, né? Que era com um acompanhante. Bem legal aí. Cara, eu tenho que te perguntar, é o elefante na sala. A gente lembra, a gente que é velho de guerra aqui, né? Então não foi tanto tempo assim. A última vez que o Patriots Brasil fez esse sorteio foi o torcedor dos Giants, que ganhou, né? O Edian Clay, pô. Um grande momento do NFL Twitter Brasil. E agora você, torcedor dos Colts, venceu. Não teve nenhum diálogo ali de, pô, Rafael, vou deixar pro segundo colocado aqui, que talvez seja o torcedor dos Patriots. Não bateu
consciência pesada. Eu faria o mesmo que você. 100%. Você tá 100% certo. E se falar, pô, você tem que botar a camisa do Patriots aqui, a jersey do Patriots, e aí você vai. Eu boto a jersey do Patriots e vou, não tem problema nenhum, uma oportunidade como essa. Mas teve alguma conversa o dólar nesse tá sentido? R$6, eu coloco o que quiserem que eu coloque. Sim, com certeza. Pô, Tom Brady, 12, qualquer coisa. Mas enfim, quando o cara me ligou pra falar que eu tinha ganhado, eu falei com ele, a primeira coisa que eu falei, juro, eu falei, só tem uma coisa, eu literalmente torço pros Colts, tem problema? Aí ele falou, não, só não fica falando, faz alarde, porque da última vez a gente teve um problema com isso. Eu só não complementei que uma das pessoas que fez alarde pro fato do torcedor ter ganhado foi a gente, né? Sim, vocês Porque levantaram bastante no essa bandeira do Twitter, no Pick Six. a gente falava disso o tempo todo, tem o torcedor dos Giants e os Patriots. Eu lembro muito bem. E fala, agora que você já foi no jogo, né? Aí você não vai ganhar 2 vezes sorteio, você não tem mais nenhuma ligação com o Patriots Brasil, então não conta como fazer alarde, ou se contar, não importa, né? Não, pouca gente, mas assim, todo mundo aqui sabia eventualmente, depois eu contei pra todo mundo, aí eu contei pros caras da rádio no final do jogo, tipo, eu assisti a final da Libertadores com eles ontem, enfim, mas Como é que foi? Eu não vi o resultado. Colts, Oi? Eu não vi quanto que terminou a final da Libertadores. Eu fui muito gente boa, eu ainda te poupei de fazer uma edição no seu podcast, enfim, O aí eu Rafael contei que eu torce torci pro pros Colts, Mineiro. aí no final do no final do jogo eu já tava torcendo abertamente, eu fiquei 3/4 ali comedido. Mas aí no final os Colts viraram, aí eu comemorei, tipo, e eu tava no meio da torcida dos Patriots, eu tava ali no anel inferior, no setor ali que seria tipo o que a TV filma. Perto Atrás da do Jovem sideline dos Patriots. Perto da Jovem Patriots. Young Pets. Mas enfim. Aí eu comemorei e tal, aí um torcedor dos Patriots falou "Fuck you and fuck the Colts". E foi um dos melhores momentos da minha vida. Que bom, cara. Fico feliz por você. Eu vi a foto. Você me mandou a foto. Algum dia eu espero que você realize esse sonho, Gabriel, de assistir um jogo dos Patriots, bancado pelos Patriots, vendo seu Giants ganhando os Patriots e um torcedor dos Patriots ainda te xinga. Espero. Eu vou me inscrever no próximo sorteio. E acho que Pessoal, se inscreve mesmo e assim, e aí fazendo o jabá da galera, inscreve, deve ter ano que vem. E se alguém tiver a oportunidade de conhecer o complexo dos é um negócio de outro mundo. Eu já tive a oportunidade de ir em muito estádio ao redor do mundo, já vi jogo no Stamford Bridge, conheço a Allianz Arena, já vi jogo no Maracanã, já vi jogo no Morumbi, fui na NFL. O estádio dos Patriots é o estádio mais legal que eu conheço no mundo. Rafa, muito obrigado. Sigam o pessoal do Patriots Brasil nas redes sociais. Sigam o Pick Six Brasil, rbalta1 no Twitter. Eu vou encerrar aqui porque eu quero saber a fofoca que o Rafael não pode falar ao vivo. Mas valeu mesmo, cara. E parabéns. Valeu. O Seattle Seahawks derrotou o New York Jets por 26-21 em Nova York. Um jogo bem doido que o Seahawks parecia que não treinou Special Teams nessa semana, né? Os Seahawks tiveram basicamente 3 fumbles de retorno de kickoff consecutivos do mesmo jogador, que foi o Laviska Shenault. 2 foram recuperados pelo New York Jets. Ele deixou a bola cair, mas ele mesmo conseguiu pegar. E eles ainda permitiram um retorno de kickoff para touchdown, né, do Kenny Ngwago, que já foi retornador Pro Bowler, se não me engano, ao Pro com o Minnesota Vikings. E é bizarro esse desempenho, você ir tão mal numa parte do jogo, né, que é retornar kickoff, e eles ainda erraram extra point também, então foi um jogo muito ruim dos special teams do Seahawks, só que os Jets não conseguiram aproveitar, né, que por exemplo, num dos fumbles que eles recuperaram, o Aaron Rodgers na campanha seguinte lançou uma pick six, né, que foi um passe que foi desviado e interceptado pelo mesmo jogador, que é o Leonard Williams, que jogou no New York Jets. Tem mais sobre lei do ex nesse jogo mais pra frente. E mesmo quando tava 21-7, eu não achava que o
que os Jets iriam conseguir segurar, né? E eu não posso provar isso melhor de nenhuma outra forma que não seja eu apostei na linha ao vivo do Seahawks, estava 4-10 para eles vencerem o jogo naquele momento, e foi isso que aconteceu, né? Os Seahawks conseguiram virar o jogo ali no final, 26-21, com 5 minutos pro fim. Os Jets tiveram a bola, né, com 5:31 pro fim. Ali o tempo não é um fator, né, mas eles não conseguiram. O Aaron Rodgers foi sacado numa 3ª para 10 já no campo de ataque pelo Leonard Williams, que fez um grande jogo. E na 4ª para 15 eles não conseguiram converter e bastou aos Seahawks ajoelhar com a bola. A outra lei do ex, além do Leonard Williams, é o Geno Smith, né? Que fez um jogo espetacular, fez um jogo ok, fez o suficiente para os Seahawks vencerem a partida. Ele que foi draftado pelo New York Jets, né? E ele não é muito... Ele não esconde muito que ele tem mágoa do New York Jets, né? Ele, por exemplo, levou um soco de um defensor reserva do New York Jets, merecido pela situação, né? Que a gente sabe que... pra quem não lembra, né, IK Enemkpali, o nome do defensor, supostamente não, né, acho que todo mundo já confirmou, né, as pessoas envolvidas já confirmaram, né, o IK Enemkpali, ele fez um evento, né, um camp de futebol americano no colégio dele, né, que ele estudou, e ele convidou o Geno Smith, comprou a passagem pro Geno Smith ir, só que o Geno Smith não foi, e aí parece que ele tava cobrando o Geno Smith que ele devolvesse o dinheiro da passagem, né, e parece que o Geno Smith tava enrolando e começou a ficar zoando o IK Enemkpali pela questão da passagem. Só que assim, o IK Enemkpali era um cara assim, de final de roster, né? Então uma passagem aérea é um dinheiro muito significativo pra ele, mesmo que não fosse, né? O dinheiro que ele merecia receber de volta, né? Mas é um dinheiro bem significativo pra ele, enquanto o Geno Smith, um quarterback selecionado na 2ª rodada, quarterback titular, tem bem mais dinheiro. E até que o IK Enemkpali se encheu e deu um soco e quebrou o maxilar do Geno Smith, essa é a história. Mas o Geno Smith também nunca jogou bem no New York Jets, né? Não por muito tempo. E o Geno Smith, depois que ele venceu o jogo, ele tweetou aquele meme do cara com um sobretudo, assim, num funeral, né? Que, se eu não me engano, a legenda fala, tipo, passando no funeral do meu maior hater, alguma coisa assim. Então, o Geno Smith tirando onda ali. E o Seahawks, a gente vai falar sobre classificação na parte 2, né, mas é uma vitória que toda vitória, né, nessa NFC Oeste é muito importante porque tá tudo muito embolado, enquanto o New York Jets, né, é uma temporada que tá agonizando e a questão é até quando o Aaron Rodgers vai continuar em campo, né, e a gente já viu, por exemplo, o Tyron Smith não jogou nesse domingo, né? Quem poderia imaginar que o Tyron Smith não iria aguentar uma temporada inteira, o left tackle da equipe, ex-Dallas Cowboys. Mas enfim, Seahawks 26, Jets 21. O Minnesota Vikings venceu a 5ª partida consecutiva, 23-22, contra o Arizona Cardinals. Um jogo bem duro, um jogo no qual a equipe perdia por 19-3 no fim do 3º quarto e conseguiu virar o jogo com o último quarto muito bom do Sam Darnold, que continua no geral fazendo uma temporada muito boa. Eles conseguiram um touchdown da virada ali no final da partida, né, com 1 minuto pro fim do jogo, um passe do Sam Darnold pro Aaron Jones, que foi uma baita redenção do Aaron Jones, que fez um jogo muito ruim. Ele teve 22 jardas apenas, ele dropou um touchdown que teria colocado o Minnesota Vikings na frente no jogo ali já no último quarto, e ele sofreu um fumble. Na verdade, ele sofreu 2 fumbles, um foi recuperado pelos Vikings, o outro os Vikings perderam, mas foi uma boa jogada uma boa redenção dele, né? E esse ataque dos Vikings como um todo fizeram um primeiro tempo muito fraco, né? A equipe conseguiu entrar no jogo mesmo no final do 3º quarto e o Sam Darnold junto, né, que acho que quando a gente vê acontecer muito isso na NFL, né, quando você tira um pouco as amarras do quarterback e pô, vai lá, decide pra gente, solta o braço e não tem aquela pressão, né, de vamos seguir aqui o que a gente tava tentando por, sei lá, 3 quartos que não tá dando certo. Muitas vezes o ataque
se solta, né? E se soltou com o Sam Darnold, que vem fazendo um ano muito bom, e contra uma defesa do Arizona Cardinals que eu achei que na maior parte do jogo fez uma boa partida, né? Do lado do ataque, o Kyler Murray lança 2 interceptações, mas uma foi basicamente um arm punch, né? Que uma passe, uma terceira descida longa, né? Que não foram tantas jardas a mais que os Vikings receberam se fosse um punch. E a outra ali já foi no modo desespero mesmo no final do jogo. A equipe continua tendo pouquíssima contribuição dos seus wide receivers e inclusive o Sr. Marvin Harrison Jr., né, que não vem fazendo uma temporada boa de calor. Acho que já é oficial, já dá pra gente decretar isso, né? Acho que ele não tem sido o cara que faz a diferença do lado de fora como a gente esperava, né? E o Trey McBride é o tight end dos Cardinals, que tem sido um dos 2, 3 melhores tight ends da NFL esse ano. Ele é o único recebedor, né, que de fato faz alguma diferença nesse time, né? E os Cardinals agora estão com 50% de aproveitamento. A divisão, a gente vai falar na parte 2, né? Mas é uma divisão muito apertada. É um jogo que dava para eles terem vencido, mas eles não conseguiram segurar, em méritos para o Minnesota Vikings, né? Que também continua na perseguição ao Detroit Lions, né? Pela divisão e pela seed número 1, né? Mas eu sinto que eu saio desse jogo muito mais com a sensação de que os Cardinals perderam o jogo do que... Assim, claro, foi uma grande reviravolta do Minnesota Vikings, fizeram um grande último quarto, mereceram a vitória, mas eu acho que se os Cardinals tivessem mantido o nível deles do primeiro tempo por 60 minutos, eu acho que eles poderiam ter vencido a partida sem sofrer muito susto. Mas é um time que tem um nível de talento que não é dos melhores, né? E aí é mais provável que isso aconteça quando seu time não é muito bom. O Los Angeles Chargers derrotou o Atlanta Falcons por 17-13 num jogo que o Kirk Cousins perdeu a partida pro Atlanta Falcons, né? Claro que a gente fala, né? Não é só um jogador, é um esporte coletivo e tal, nunca é só um culpado. 99% das vezes é o caso. Esse é 1% que é verdade. O Kirk Cousins perdeu o jogo pros Falcons. Foram 4 interceptações lançadas pelo Cousins, que... Engraçado que ele começou bem a temporada. O primeiro jogo dele foi meio devagar, ele foi melhorando. E o último mês dele não tem sido nada bom, né? Então ele voltou a piorar, tá jogando como um quarterback veterano que tá vindo de uma lesão no tendão de Aquiles. E os Chargers venceram por causa disso, né? Porque você olha os números, foram 187 jardas totais dos Chargers contra 350 do Atlanta Falcons. Os Chargers tiveram 46 jogadas no ataque, os Falcons tiveram 77, os Falcons tiveram 35 minutos, quase 36, os Chargers tiveram 24 minutos de posse de bola. Só que aí você soma esses turnovers. Há 2 turnover on downs dos Falcons, há um field goal errado dos Falcons. Então os Falcons, não é que eles deram um tiro no pé, eles descarregaram uma bazuca. Eu assisti Resgate do Soldado Ryan esse fim de semana, né? Grande filme, inclusive. Nunca tinha assistido de ponta a ponta, mas é bizarro, né? Os Falcons absolutamente perderam esse jogo, né? Um jogo muito bom do Bijan Robinson, 102 jardas, um touchdown. A gente viu o Drake London aparecendo bem. O Kyle Pitts eu tô muito perto de desistir, né? Teve 2 alvos, 0 jardas. E os Chargers tiveram 147 jardas aéreas, 117 do Led McConkey, que é um absurdo. É um absurdo. Um recebedor ser responsável por 117 de 147 jardas totais, de 147 jardas aéreas, né? A equipe não correu bem com a bola também, terminou com apenas 56 jardas em 17 carregadas, então não foi um bom jogo dos Chargers. Mas se você torce pro Los Angeles Chargers, o copo meio cheio aqui é que você venceu um jogo que você não deveria ter vencido, né? Na casa do oponente, né? O jogo foi em Atlanta. Você venceu um jogo que você não deveria ter vencido, né? Então, você meio que... a sensação é meio que você roubou uma partida, né? E a próxima rodada vai ser o Sunday Night Football contra o Kansas City Chiefs em Kansas City. Uns Chiefs que
estão parecendo bem vencíveis, né? A gente viu na sexta-feira, né? Um jogo que eles deveriam ter perdido. Os Panthers jogaram melhor e... Os Panthers, desculpa, confundi com o outro, que também jogaram muito bem contra os Chiefs, né? Mas os Raiders deveriam ter vencido. Sofrem aquele fumble ali na última jogada. Os Chiefs recuperam e vencem um jogo mais uma vez. Há uns 5, 6 jogos que os Chiefs venceram ali em finais assim. Mas essa atuação... Se o copo meio cheio é que você meio que roubou um jogo, o copo meio vazio é que essa atuação não te encoraja muito, né? Pra enfrentar o Kansas City Chiefs. O Washington Commanders atropelou o Tennessee Titans 42-19, um jogo que o primeiro quarto já estava resolvido, 21-0 do primeiro quarto, e aí eles ainda sofrem um fumble no retorno de kickoff, né, ainda no final do primeiro quarto, que permite ao Commanders mais um touchdown, e ali o jogo já estava acabado, né, o Washington trucidou, fez o que quis, né, e a equipe estava precisando de uma atuação como essa. Tudo bem que os Titans não são um bom time, né? Mas eu sinto que 3 derrotas consecutivas e o ataque não estava aparecendo a mesma força de antes. E nesse domingo a equipe correu muito bem com a bola. O Jaden Daniels jogou muito bem. O Terry McLaurin apareceu com 2 touchdowns ali de recepções difíceis, né? A equipe teve 267 jardas pelo chão. Até a interceptação de Jaden Daniels foi num passe desviado, então não tem muito o que repreender aqui o ataque do Washington Commanders nesse domingo, enquanto o Tennessee Titans, Will Levis ele termina ali com 212 jardas, 2 touchdowns, mas muito garbage time envolvido. Teve um passe longo pro Nick Westbrook e Keeney que foi bonito, mas o Titans é um time muito ruim que a vitória na semana passada vai atrapalhar mais a equipe no objetivo desse ano, que é o draft. O Houston Texans derrotou o Jacksonville Jaguars por 23-20 num jogo feio. Acho que o Houston Texans vai ser o vencedor do troféu New Orleans Saints, do time que eu menos gosto de assistir, né? O troféu que foi criado na última temporada, porque eu detesto assistir esse time do Houston Texans, o que é impressionante, porque é um time que tem bons jogadores. Tem o CJ Stroud, tem o Nico Collins de volta, que voltou muito bem. 119 jardas em 8 recepções. Mas é um time engessado, é um time com um ataque extremamente pragmático. E sofreu mais do que deveria contra o Jacksonville Jaguars, que ainda perdeu seu quarterback titular, né? O Trevor Lawrence, que voltou na semana passada. Ele levou uma das entradas mais criminosas da temporada do Azeez Al-Shaair. Levou uma pancada que causou uma concussão no Trevor Lawrence. Naquelas que o quarterback tá indo pro slide e o cara vai com o capacete no capacete do quarterback, né? Ele quase começou uma confusão lá, né? Porque os jogadores do Houston Texans, do Jacksonville Jaguars, foram tirar satisfação com ele. Ele saiu, a torcida dos Jaguars jogando copo, jogando as coisas nele. Ele começou a gritar com a torcida. Teve que a segurança lá do jogo interferir, né? Então quase teve um princípio ali de revolta popular ali causada pelo Azeez Al-Shaair. Mas a verdade é que o ataque do Jacksonville Jaguars andou melhor com o Mac Jones, né? Que tudo bem, o Trevor Lawrence voltou agora de lesão e tal, mas é meio que a história, assim, desse ano do Trevor Lawrence, né? E aquela coisa também, né? A defesa dos Texans prepara um plano de jogo para enfrentar o Trevor Lawrence e entra o Mac Jones, né? E aí muda a coisa de cara, mas acho que o mais preocupante é tudo que eu já venho falando desde que a temporada começou, né? Esse time do Houston Texans tá jogando mal, é um time muito pouco criativo, chegou 3 vezes na red zone, só um touchdown, não é um bom time nesse momento, né? Mas tá com a divisão encaminhada porque a divisão é muito fraca e poderia estar jogando muito melhor, deveria estar jogando muito melhor. Vamos passar para os jogos do segundo horário, lembrando que Sunday Night Football, notícias da rodada, classificação e tudo mais, mini preview da semana 14, você escuta na parte 2, não deixem de escutar, na segunda-feira de manhã será postado, e também que o segundo episódio da semana sobre a NFL, que vai ao ar na quarta-feira,
é exclusivo para apoiadores, que você pode escutar lá no site carasdosport.com.br. Assine, aproveite que até quarta-feira tá rolando uma promoção de Black Friday, R$ 99,90 por um ano. Então não deixem de apoiar o podcast. Los Angeles Rams contra o New Orleans Saints, 21-14 para os Rams. Um jogo equilibrado, né? Um jogo que se tornou uma rivalidade por conta daquele, vamos ser bem sinceros, assalto contra o New Orleans Saints na final. Foi na final da NFC? Foi na final da NFC da temporada 2018-2019, né? Que o torcedor do Saints sente que teve um possível Super Bowl roubado, né? Porque o time iria pro Super Bowl, que os Rams foram, enfrentaram os Patriots e perderam, um jogo muito feio. E na época ali com o Drew Brees ali na reta final ali, no último bom ano dele, eu acredito que claro que é e se, né? Não tem como saber, né? Mas o meu palpite seria que o Saints poderia ter feito melhor do que os Rams, né? Mas nunca saberemos. E nesse domingo o Saints vem jogando muito melhor, né? Desde que demitiu o Dennis Allen, né? O time vem mostrando luta, pelo menos, né? Venceu o Falcons, venceu os Browns e aqui fez um jogo muito equilibrado contra o New Orleans Saints, né? Que ali no final eles têm um turnover on downs, no final eles trocaram o touchdown dos Rams, touchdown dos Saints, touchdown dos Rams, e aí os Saints não conseguem responder com mais o touchdown, e os Rams vencem o jogo numa partida bem pouco inspirada do Matthew Stafford. Eu achei. A equipe correu bem com a bola, com o Kyren Williams, inclusive no drive ali para fechar a partida, mas eu não achei que foi uma atuação das mais inspiradas do Matthew Stafford. Mas vitória é vitória, e pro Saints ali, qualquer sonho de ainda brigar pela NFC Sul, matematicamente tá vivo ainda, mas na prática não tem jeito. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Carolina Panthers por 26-23 na prorrogação. Um jogo que tava... Eu nunca vi o Twitter tão unido por uma pessoa quanto todo mundo estava unido pelo Bryce Young. Ele fez o melhor jogo dele na NFL. Depois de... Ele tá começando a enfileirar boas atuações, né? De forma legítima. Não é aquela coisa... Tudo bem, a reação é exagerada porque ele estabeleceu um nível muito baixo para ele mesmo. Mas esse jogo contra o Buccaneers, qualquer medida para um quarterback no segundo ano, ele jogou muito bem. Ele teve 26 de 46 passes, 298 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, um touchdown correndo com a bola também, alguns bons passes e colocou o Carolina Panthers na frente no final da partida ali. Faltava quanto tempo o jogo acabar? 30 segundos. Os Bucks conseguem a campanha rápida, empatam a partida 23-23. Os Bucks erram um field goal de 55 jardas depois do Baker Mayfield sofrer um sack muito ruim. E aí na campanha seguinte o Bryce Young faz um passe muito bonito com uma recepção absurda do Adam Thielen, uma das recepções do ano, que coloca ali o time na metade do campo. Só que na jogada seguinte, o Chuba Hubbard sofre um fumble, recuperado pelo Tampa Bay Buccaneers, que avança e chuta um field goal com Chase McLaughlin, vence a partida. Eu sinto que os Panthers mereciam ter vencido essa partida, né? E tiveram erros de field goal, 2 field goals errados do Ed Pinheiro. Teve um touchdown do Adam Thielen, que na minha opinião foi touchdown. Na arbitragem não deu e acho que não teve um ângulo definitivo, mas na minha opinião, o que eu achei vendo o lance é que ele conseguiu a recepção. Mas o Tampa Bay Buccaneers não tem do que se desculpar, né? Ainda teve o Baker Mayfield jogando no sacrifício ali, que ele se lesionou no terceiro quarto, aí ele volta, logo na primeira jogada dele, ele lança uma interceptação. A equipe correu muito bem com a bola, mas a defesa teve muita dificuldade contra o Bryce Young, né? Que foi mais o Bryce Young que a gente esperava na época do draft, né? Um cara tomando boas decisões, lendo bem o jogo, usando muito melhor a mobilidade dele ali para estender jogadas, e fez muito bem para ele esse tempo no banco, né? Porque a gente começa a ver o
esquema do Dave Canales aparecendo mais com ele, né? Que o Dave Canales, que já trabalhou muito bem na temporada passada com o Baker Mayfield, né? A gente até viu ele conversando com o Baker Mayfield antes do jogo, ali com o Todd Bowles e tal, mas a gente começa a ver evolução no Bryce Young, né? Se, assim, não dá pra prever o que o Carolina Panthers pensa e o que eles vão fazer. Eu posso te dar a minha opinião. Eu acho que você tá escutando o podcast porque você gosta de ouvir a minha opinião, mesmo que você não concorde com ela 100% do tempo. Pra mim, o Bryce Young, ele reabriu a porta para a possibilidade dele ser o quarterback titular dos Panthers na semana 1 da temporada 2025. Ainda não acredito que ele fez o suficiente, porque a gente tem evidências além desses últimos 3, 4 jogos dele, mas para mim ele começou a mostrar sinais de evolução que você olha e pensa, pô, dependendo do que acontecer aqui daqui para frente, de repente a gente pode usar essa escolha de primeira rodada na defesa, que é algo que os Panthers precisam muito, né? E talvez o wide receiver, né? Que ainda é, apesar de eu gostar do Xavier Legette, ainda é uma posição que a equipe precisa, né? E o Adam Thielen, que tá jogando bem, assim, vai jogar para sempre o Adam Thielen? Não, já tem 34 anos, tá jogando em altíssimo nível ainda, né? Mas você precisa de mais um cara ali, né? Então, não sei o que vai acontecer ainda. Meu palpite seria que a gente vai ver o Bryce Young ainda no Carolina Panthers na próxima temporada, mas se deveria ou não, vamos acompanhar essa reta final. Ainda tem 5 jogos pela frente. Nem sempre esses jogos que a equipe já tá meio que eliminada são os melhores exemplos ali, melhores evidências do que vai ser o quarterback, mas você investiu tanto nele, né? Você usou a primeira escolha geral, você subiu no draft por ele. Se tem uma chance de fazer funcionar, eu acho que não dá pra culpar o Carolina Panthers de ir até o fim, né? Enquanto o Tampa Bay Buccaneers se recuperou, vence 2 jogos seguidos depois de ter perdido 4 consecutivos e tá mais vivo do que nunca na briga pela NFC Sul. Para encerrar, no grande jogo no papel dessa rodada, o Philadelphia Eagles conseguiu uma grande vitória contra o Baltimore Ravens em Baltimore. Um jogo que eu achei que as 2 defesas jogaram bem. As 2 defesas estavam preparadas para o que o oponente tentaria fazer, e no final os Eagles foram melhores, né? E foram melhores num jogo em que não tiveram Devonta Smith, né? Ele que ficou fora do jogo com uma lesão, e a equipe sente muita falta quando o A.J. Brown ou o Devonta Smith não estão em jogo, né? É claro que quando o A.J. Brown não joga, ele é um jogador melhor que o Devonta Smith, ele faz uma falta maior. Mas ainda assim esse ataque aéreo sofreu muito sem o Devonta Smith. Foram 118 jardas aéreas apenas pro Jalen Hurts. E foi um jogo ali que, na maior parte do tempo, os Ravens controlaram bem o Saquon Barkley, né? Só que ele é um grande running back e ele não vai ser controlado o jogo todo, né? E na campanha do último touchdown dos Eagles na partida, né, que abriu 21-12 com 7 minutos para o fim, o Saquon Barkley teve 50 das 117 jardas totais que ele terminou a partida, incluindo um touchdown longo de 25 jardas, né? E acabou que esse touchdown ali venceu a partida para o Philadelphia Eagles. Na campanha seguinte, o Baltimore Ravens tem um turnover on downs, né? Até numa 4ª-8 ali, que eu achei que o Lamar tinha espaço para correr com a bola. Ele tentou o passe, não conseguiu. Mas eu achei que ele tinha espaço ali, ele poderia ter conseguido a primeira descida com as pernas, mas mesmo o Baltimore Ravens, o ataque não teve um grande jogo, né? Tudo parecia muito difícil, tudo parecia ser o Lamar improvisando, ele sob muita pressão, os Eagles conseguiram gerar muita pressão, mas a gente precisa falar sobre algo importante também, né? Que o Baltimore Ravens deixou pontos em campo, 7 para ser mais exatos, por conta do seu kicker, né? Que é o Justin Tucker. Ele errou o primeiro extra point,
E ele errou 2 field goals. Deixa eu até ver a distância dos chutes que ele errou. Ele errou seguidos, inclusive, né? Um de 47 jardas e um de 53 jardas, né? Que acho que o John Harbaugh já passou da hora que uma 4ª para 7 na linha de 35 jardas do campo de ataque, você não pode chutar com o Justin Tucker. Você tem que jogar já na terceira descida, imaginando que você vai tentar, como se o kicker tivesse machucado. E uma questão importante aqui é o que você faz. Não dá pra você seguir com o Justin Tucker. Ele não é nem sombra do kicker que ele já foi, e ele já deu sinais na última temporada, né? E agora ele acertou 19 de 27 chutes esse ano, que é um número baixíssimo. Não dá mais pro Justin Tucker, né? Vai ser muito difícil dispensar o Justin Tucker, né? Porque ele é o melhor kicker ali da última década, né? E ele, em determinados momentos, ele não quer ser o maior kicker de todos os tempos, porque existe o Adam Vinatieri, né? Que ganhou 2 field goals, ganhou 2 Super Bowls e final da AFC em chutes, né? Isso daí não tem como chegar no Adam Vinatieri, ainda mais com a longevidade dele. Mas em determinado momento parecia que ele era o melhor kicker da NFL. E eu até acho que ele no ápice, ele foi o kicker que tinha o melhor desempenho. Só que agora ele já tem 35 anos e ele já tá mostrando sinal de declínio já há muito tempo. Então eu acho que a opção elegante aqui é colocar ele na injury reserve, encontra uma lesão lá, porque esses caras sempre estão com alguma coisa, né? E coloca ele na injury reserve e traz outro kicker, porque ele já mostrou que você não pode depender do Justin Tucker, né? Ou então os Ravens têm que jogar como se não tivesse kicker, né? Você tem que ser ultra agressivo para você não precisar chutar, né? E 4ª descida, qualquer coisa ali no meio do campo, qualquer coisa menos de 10 jardas, você tem que arriscar. Então é uma situação difícil, porque é um grande jogador, mas não dá mais pros Ravens terem essa incerteza aí, não poder confiar no seu kicker, e eu acho que já passou de coisa física pra parte mental. E quando vira a parte mental é complicado pro kicker. Eu falei sobre o Devonta Smith, né, que ele não jogou pelos Eagles, né? O Rashad Bateman se machucou e deixou a partida também, foi uma ausência sentida pelo Baltimore Ravens, mas sinceramente aqui venceu o melhor time. E eu vou falar sobre os desdobramentos aí na classificação geral na parte 2. Não deixem de escutar. Até lá. Tchau.